Olá! Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda aqui a mais uma videoaula do Posso Tocar. Eu sou a Dani Dezembro e essa é mais uma aula do nosso campo de estudo que eu chamo de estudo musical. Tcharam! Porque aqui nessas aulas de estudo musical com essa temática, é aqui que a gente conversa e aprende sobre como a gente pode desenvolver um melhor caminho, uma melhor caminhada, ter melhores posturas, melhores escolhas, melhores estratégias, para que o nosso estudo musical diário seja realmente efetivo, para que ele seja construtivo e progressivo e nos permita avançar na música, sendo capazes de aprender músicas cada vez mais avançadas, num tempo 10 vezes mais rápido, em qualquer que seja o instrumento que a gente toque. Hoje, neste sentido, o tema da nossa aula é como eu posso desenvolver uma boa leitura musical à primeira vista. Como eu posso conquistar essa habilidade, essa prática, né, de pegar uma partitura, uma informação musical e na primeira vez que eu vou ter contato com ela, eu ter uma fluência bacana, interessante, eu conseguir desenvolver a escrita que está ali já com musicalidade, com expressividade. Como que eu alcanço essa prática? Sendo que, quando a gente começa a aprender a partitura, a gente percebe que é um processo de construção da leitura, que aprender a se alfabetizar musicalmente passa por uma etapa que envolve diferentes processos e que demanda tempo, porque no começo a gente fica catando milho, né? Vai devagarinho, a leitura fica truncada, lê um trechinho, lê outro. Então, como é que a gente pode chegar a ter eficiência na leitura? O que é isso de leitura à primeira vista eficiente? Bom, é disso que nós vamos conversar hoje. Eu espero que essa aula faça diferença para o seu dia a dia, para a sua prática musical, acrescente aí no seu repertório de treinamento diário uma prática importantíssima, que é essa da leitura à primeira vista. Vamos lá, já te digo desde o começo que se você curtir essa aula, já estiver acompanhando a minha linha de raciocínio e gostar, já vai deixando seu like desde já se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, porque assim você recebe outras aulas, outros conteúdos que também vão agregar e fazer diferença na sua vida, tá bom? Então vamos embora! Qual é a importância da leitura à primeira vista na música? Por que isso é importante de ser desenvolvido? Galera, pensa o seguinte, a leitura à primeira vista, ela é uma habilidade muito importante entre os músicos e instrumentistas. Por que eu digo isso? Porque ela não é uma habilidade, uma prática musical que faz diferença na vida de um músico arranjador, de um músico compositor, de um produtor, porque ele não está lidando com essa prática onde ele tem que ser capaz de otimizar e de logo extrair a sonoridade de uma escrita. Mas um músico, instrumentista, que tem como principal vivência, né, como principal atuação dele, tocar, né? Você que está aprendendo, fala, não sou músico profissional, mas eu toco, a minha área de conexão com a música é de tocar, é de fazer som. Eu não estou conectado por meio da composição, ou de ser arranjador, ou de fazer produção musical. Não, eu estou ali como papel central tocando. Para você, essa habilidade, ela é de suma importância. E veja, ela deve ser estimulada no nosso treinamento. Acontece que é o seguinte, os músicos que têm uma iniciação a partir de instrumentos de viés mais popular, então instrumentos que trabalham na área mais do popular, geralmente aprende música pela questão da oralidade. Então aprende pela imitação, aprende por ouvir, por tocar, pegar de ouvido, reproduzir, então vai aprendendo oralmente. E para esses músicos, o contato com a partitura torna-se dispensável. Muitas vezes eles dispensam mesmo, assim, eles são até conhecidos, né, os músicos populares, por negligenciar. Eu não quero me alfabetizar, eu dispenso porque não é necessário desenvolver meu ouvido e está funcionando e para minha prática vai de boa. Para quem já começa a estudar música por instrumentos que são instrumentos mais orquestrais, que tem um vínculo ali com o ensino tradicional da partitura, ou instrumentos como o piano, instrumentos que têm esse vínculo da área mais erudita, mais clássica, geralmente a partitura faz parte do dia a dia deles. E todo o processo de aprendizado deixa a oralidade de lado, né? É muito mais pela escrita, ok? Então, para esses músicos, o contato com a partitura é mais comum. Agora, independente se você é um músico que veio ali do universo popular ou um músico que veio do universo mais clássico, mais erudito, para os dois,
músicos, não importa o repertório, a desenvolver e aprimorar essa prática da leitura à primeira vista abre muitas portas e ela é extremamente importante, inclusive para o músico popular que está trabalhando ali, que está seguindo, fazendo, que pretende, né, tá tocando, estar em cima de palco, que pretende fazer trabalhos de gravação em estúdio, desenvolver e aprimorar a leitura, mas não só a leitura à primeira vista abre muitas portas, otimiza a sua atuação. Inclusive o músico popular, ele tem também que desenvolver a capacidade de otimizar a sua leitura à primeira vista das cifras, da parte harmônica, já tendo domínio dos conceitos estilísticos, né, das questões rítmicas que estão envolvidas no repertório que ele vai ler à primeira vista uma cifra ali, ele tem que saber como fazer a levada de acompanhamento daqueles acordes. Mas a questão que ronda agora é a seguinte: o que é a leitura à primeira vista? Não é a mesma coisa que ler partitura? Não é. A leitura à primeira vista é aquela leitura que você realiza com primazia, ou seja, com excelência, em tempo real, no primeiro contato que você tem ali, você já consegue retirar, extrair daquela escrita todas as informações que estão ali sugeridas, sejam informações de valores, né, altura, duração, andamento, acentuação, expressividade, caráter. Então, quanto mais proficiente nós somos na primeira vista, quer dizer que mais excelência a gente tira, a gente extrai as informações da primeira leitura ali, logo de cara, com excelência. E muitas vezes, por não saber como que eu posso praticar para atingir esse nível de excelência na leitura musical da primeira vez que vai ler, ou até por não entender muito bem esse conceito da leitura à primeira vista, muitos músicos, muitos estudantes de música negligenciam essa prática no seu estudo diário. Ela é colocada de lado, não treina isso, não faz dessa forma, não busca esse treinamento ao passo que ele deveria estar inserido dentro da sua rotina de prática, assim como você treina escalas, como você faz estudos de acompanhamentos, como você faz estudos de arpejo, faz estudos de sonoridade, de repertórios específicos. O treinamento da leitura à primeira vista deveria estar ali participando do seu dia a dia, porque é um treinamento, ok? Então, é uma habilidade mais apurada do que a habilidade de ler partituras, porque ela pressupõe que numa primeira vez você extraia o maior número de informações com exatidão, já trazendo a expressividade da música. Agora, a questão que você deve estar pensando aí e que não quer calar é o seguinte: como, Daiane, que eu posso desenvolver um bom treinamento de leitura à primeira vista? Como que eu coloco isso no meu dia a dia e treino isso? Como alcançar a excelência? Antes de eu te falar isso, você precisa ter clareza que um bom processo de iniciação musical, de estudo musical, ele deve te colocar, assim, né, duas dimensões de contato musical, sempre no seu dia a dia, que é a dimensão do desenvolvimento técnico, instrumental e o desenvolvimento musical em si. Desde sempre, para que você perceba que você está numa boa caminhada aprendendo música, você tem que perceber que você tem essas duas dimensões que está nutrindo. A dimensão da técnica e a dimensão musical. Nessa dimensão musical aqui, entram diferentes aspectos de práticas que você tem que ter. Diferentes, como improvisação, como tirar música de ouvido, como leitura de partituras e como o treinamento da leitura à primeira vista. Então, quando você está colocando essa prática, você pode estar já percebendo que você está nutrindo uma outra dimensão de aprimoramento musical, além da dimensão de aprimoramento técnico, porque essa dimensão de aprimoramento técnico faz você formar repertório, você aprende a tocar músicas. Essa aqui faz você formar habilidades musicais, que são extremamente importantes para que esse repertório vá cada vez mais crescendo. Então, uma vez que você está consciente disso, 4 pontos precisam estar claros para você começar a colocar esse treinamento da leitura à primeira vista no seu dia a dia. O primeiro ponto é o seguinte: treinar leitura à primeira vista é fruto de um processo de reflexão. Nós devemos sempre analisar o repertório que nós vamos estudar. A gente não tem que já chegar ali naquela partitura, naquela música que a gente vai treinar à primeira vista e já chegar colocando a mão no instrumento e tentando ler. Não. O processo é de reflexão. A análise daquela escrita é parte fundamental do processo. Então, você tem que se colocar diante dela e começar a buscar informações que estão ali. Porque se você não faz isso, boa parte da tua fluência e da tua continuidade de leitura fica comprometida.
Porque o que nós queremos quando nós queremos ler bem à primeira vista? Queremos começar e chegar ao fim da música, sem tropeço, sem erro, de forma fluida. E se você não faz essa análise, essa fluência, muitas vezes pode ser comprometida por uma surpresa que aparece ali e você fala, nossa, como é que faz isso mesmo? Então, pare, observe a música e faça um pequeno levantamento, né? Faça um inventário aí de informações rítmicas que tem naquela música. Observa a fórmula de compasso, observa quantos pulsos ela tem, observa o andamento, qual seria a velocidade que está propondo para aquela fórmula de compasso. Observa a escrita rítmica, as células rítmicas que estão ao longo de todos os compassos. Qual é a característica rítmica principal, a sensação rítmica principal? Já vai internalizando isso, já vai sentindo como isso deve soar. Depois você começa a fazer um outro levantamento, ali, um inventário de informações melódicas. Então você começa a analisar qual a tessitura dessa partitura. As frases que estão ali, qual a extensão das notas mais graves, mais agudas. Pensa, onde eu toco isso no meu instrumento? Eu consigo saber como eu produzo esses sons? Observa qual é a escala, qual é a tonalidade que está dando sustentação para aquela música. Quando você observa isso, você já pensa quais são os acidentes que tem, ou acidentes fixos próprios da armadura de clave, quais são acidentes ocorrentes, tem acidentes ocorrentes. Vai analisando, vai olhando a música do começo ao fim, sem tocar, vai olhando, vai antecipando possíveis surpresas, vai deixando isso já como algo que você antecipou, você fala, ah, que interessante, e você vai comparando ali com um leque de coisas que você conhece, porque não tem como você reconhecer elementos musicais que você não conhece, né? Então, como que eu posso reconhecer a extensão de uma música, tessitura? Tem que saber o que é o conceito de tessitura. Então, conforme você vai crescendo musicalmente, você vai buscando esses elementos, você vai reconhecendo. Mas você pode fazer isso desde as partituras mais simples, que tem poucos elementos. Tem poucos elementos, não quer dizer que não tem nenhum, óbvio. A música é formada de elementos, de informações melódicas, rítmicas, harmônicas. Olha para essas informações, analisa esses acordes, essas progressões de acordes que estão ali, vê essa tonalidade, procura pelos elementos de expressividade, então pelas informações de acentuação, de dinâmica, de articulação, informações expressivas de tempo. Olha tudo isso, grifa esses elementos na partitura. Num primeiro momento, pode ser importante você começar a grifar para que você chame a atenção dos seus olhos, para que eles se tornem habituais, para que se tornem comuns para você, para que você lembre disso. Faça anotações, ó, aqui tem esse dó sustenido, porque aqui é um acorde de lá e o lá tem dó sustenido, fica atento, porque não tem dó sustenido na armadura, mas aqui nesse momento tem um dó sustenido, acidente ocorrente, preciso prestar atenção. Grifa, faz anotações, faz um mapeamento, faz um checklist, analisa e mostra para você, fale com você mesmo o que tem ali que você tem que estar preparado para aquilo. O que dali é novo, procura, como que eu toco isso aqui, isso é novo? Deixa eu prestar atenção nessa rítmica, como que produz esse som? Faça essa análise visual da escrita, ok? Uma análise visual, não vai fazer uma análise auditiva, não vai buscar ouvir a música antes e fazer uma análise auditiva para ver como soa, porque esse tipo de prática, né, de você focar no ouvido, nesse momento vai ser um fator que vai atrapalhar a sua capacidade de realmente verificar o quanto você está realmente hábil na leitura em si. Então, nesse momento da leitura à primeira vista, não busque a audição junto, faça uma análise visual. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, então você começa a projetar, você tem que ir para o instrumento. Você vai começar a tocar aquelas informações, o que você sabia, o que você já tinha pensado que deve soar, como deve ser no seu corpo, na sensação rítmica, na sonoridade, no como eu toco essa escala, eu tenho que lembrar, se essa música tá nesse tom, eu tenho que ter essas notas da escala desse tom no meu dedo, eu tenho que saber caminhar pelo instrumento. Então, tudo que você analisou mentalmente, internamente, né, com o seu corpo, agora você projeta. E vai projetar para o instrumento de forma lenta e de forma focada. Você tem que pegar um andamento confortável, especialmente no começo do treinamento da leitura à primeira vista. Por mais que de repente você está lidando com uma música que esteja lá um andamento que seja presto, que seja animado, que seja rápido, né, uma indicação metronômica acelerada, ainda assim, num começo de treinamento de leitura, pega um andamento confortável, um andamento que seja possível de acompanhar
e de você ir lendo sem se sentir sufocado e tropeçar depois porque estava muito rápido, você não conseguiu pensar. Vai num andamento confortável e não interrompe a leitura. Se você tropeçar, se errar um dedo, se errar uma nota, se o ritmo sair errado, vai embora. Não para, segue adiante, ignora que você errou. Se você perceber que você errou, já é um ótimo ponto, porque o seu feedback interno daquilo que você previu que deveria ser, mostrou para você que a execução foi diferente do que você previu que tinha que ser. Isso é excelente, mas segue, não para, jamais volta ao começo. Treinamento de leitura à primeira vista é treinamento de ganhar fluência, de conseguir ter excelência no primeiro contato, do começo ao fim. Então você vai do começo ao fim. Quando acabar, você vai voltar ali naquele trecho que você errou e ali vai se tornar para você um ponto de treinamento, mas aí não mais de treinamento de leitura à primeira vista. É um treinamento de correção musical, é um estudo à parte que você vai fazer para que isso se torne um leque, né? Um entendimento. Você agrega informações aqui internas nos seus padrões de conhecimento musical, daquela correção, para que futuramente em outras leituras à primeira vista, se aparecer aquele padrão, você já passe por ele com mais naturalidade, entendeu? Vai do começo ao fim. Um terceiro ponto que você tem que ter, uma terceira preocupação, um foco, é que o trabalho de treinamento, desenvolvimento dessa prática de leitura à primeira vista, ela deve ser progressiva. O que isso significa? Significa que você tem que se dedicar a esse estudo, você tem que planejar ele, colocar ele na sua agenda, nas suas metas semanais de estudo musical. Você tem que realmente programar, nessa semana eu vou estudar 2 vezes por semana, eu vou fazer treino de leitura à primeira vista, por exemplo. Programa isso mensalmente. Então todas as semanas eu vou fazer em 2 dias. Ao longo do mês, então eu vou ter 8 dias que eu vou treinar aqui, 2 dias em cada semana. Programa isso anualmente. Quando você pensa em programar anualmente, você tem que pensar o seguinte: como o trabalho tem que ser progressivo, você tem que organizar um repertório para esse trabalho progressivo. Então, você tem que pesquisar por músicas que comecem, por partituras que sejam gradativas. Planejar o treinamento anual é preparar esse repertório, é buscar por isso, é buscar essas músicas que sejam de nível mais iniciante e que vão subindo de nível, vão chegando num nível mais complexo musicalmente. Como você pode fazer isso? Levando em consideração alguns critérios para analisar essa partitura. Você pode ver a tessitura, o pulso, a fórmula de compasso, o andamento, a expressividade, a textura musical. O que é textura musical? Se é uma música que tem muitas vozes, que ela é polifônica ou não, se é uma música que tem melodia e acompanhamento, isso seria uma textura homofônica. Qual que é a textura musical, qual que é a métrica, se tem questões rítmicas como polirritmia, se tem muitas quialtras, diversos outros aspectos que você olha e analisa. E aí, claro, pense sempre, né? Quanto mais aspectos ela tem, que tornam ela rica musicalmente, muitos aspectos diferentes juntos, mais complexa ela é. Então isso vai trazendo para você um critério de que essa música é mais avançada do que a outra que tem menos coisas ali juntas, né? Menos desses critérios conjugados de forma simultânea. Então analisa a complexidade da escrita musical, como ela se apresenta para você, porque quanto mais complexa, menos ela deve ser colocada no início do treinamento de leitura. Organiza um repertório que seja gradativo. Você pode pesquisar por livros que são escritos para o seu instrumento já, que foram preparados para a leitura à primeira vista. Livros de edição nacional, existem poucos aqui. Eu conheço poucos que foram já preparados para o desenvolvimento de leitura à primeira vista, em edição nacional. Mas livros de editoras importadas e que você encontra em livrarias aqui para comprar, em livrarias online, você encontra com mais facilidade. É só você usar o termo sight reading, que é leitura à primeira vista em inglês. Então você pesquisa o seu instrumento, coloca lá violão sight reading em livrarias online de repertório, de partituras de música. Se você tiver dúvida, não sabe como escrever isso, quiser dicas dessas livrarias, deixa um comentário aqui que eu respondo. Os colegas que estão assistindo também vão ver, contribuem com você. É uma forma de você também não ficar solto tentando caçar repertório. Já tem, às vezes, publicações direcionadas de forma gradativa para o treino de leitura à primeira vista, tá bom? E um quarto ponto que te ajuda a conquistar esse treinamento e essa proficiência na leitura à primeira vista é estudar solfejos rítmicos, melódicos, fora do teu instrumento.
fazer esse treinamento, porque isso vai aumentar a tua capacidade, a tua prontidão de olhar um símbolo e converter em som musical. Então eu olho uma escrita e eu sei como que isso soa, eu preparo o meu corpo para isso. Tenha um treinamento musical em paralelo, de entendimento, de crescimento disso, porque isso vai impactar a tua capacidade de prontidão na hora da análise, na hora de se colocar para transferir para o instrumento. Esses 4 pontos, quando conjugados de forma gradativa e constante, vai tornando o teu processo de treinamento da leitura à primeira vista acessível. E conforme treina, passa dia, passa mais dia, melhor você fica. Faz sentido, não faz? Então, eu quero que você já esteja sentindo vontade de pesquisar repertório para o teu instrumento. Mas se você não tiver, calma, que tem mais informações. A nossa aula não acabou, só estou começando nosso bate-papo, porque você vai entender os benefícios disso, você vai ficar com vontade de dar esse passo além, que é um passo realmente além, né? É mais do que aprender a ler partitura, é ganhar excelência desde a primeira leitura, ok? Vamos continuar nosso papo. Depois você vai me dizendo o que você está sentindo já em termos de expectativa ou não. Se você tem experiência, inclusive, com essa prática já ou não. Você vai dividindo comigo, tá? Deixa nos comentários. O que é extremamente importante e que não pode ser deixado de lado de forma alguma se você quer se tornar bom na leitura à primeira vista? Tem um aspecto que não pode ser esquecido de forma alguma. Qual que é o aspecto? Domínio tátil do instrumento. Gente, nós precisamos ter familiaridade com o nosso instrumento, saber as notas, saber a localização, saber como eu executo, como eu produzo esse som, nas mais diversas tonalidades, as escalas que tem. Eu preciso ter gatilhos de resposta motora automática para as passagens escalares, para os arpejos, para os blocos de acordes. Eu preciso ter a minha mão me obedecendo no instrumento. Eu preciso ter domínio tátil motor do meu instrumento. Isso a gente constrói com o nosso estudo, com os nossos exercícios de técnica pura, técnica instrumental que a gente faz diariamente. É por isso que é preciso fazer esses exercícios, como exercícios de escala, de arpejo, exercícios de agilidade, exercícios de sustentação, exercícios de digitação e diversos outros exercícios que são específicos para cada instrumento, exercícios de técnica pura. Por quê? Porque são eles que consolidam a nossa memória muscular, são eles que ativam a nossa dissociação motora, eles que apuram a nossa coordenação motora fina, coordenação motora grossa e trazem essa prontidão motora para fortalecer a nossa técnica instrumental e possibilitar que na hora que a gente coloca a mão no instrumento, a mão nos obedeça. Porque de que adianta você ter todo um trabalho de desenvolvimento musical, fazer muitos exercícios de solfejo, ter todo um ouvido musical desenvolvido, olha uma grafia, sabe como essa grafia tem que acontecer no corpo, seu corpo você consegue solfejar, você consegue ler isso, mas na hora que você vai transferir para o instrumento, vou projetar aqui, a mão fica toda descoordenada, o corpo não consegue produzir os sons que precisa, eu não tenho intimidade com o instrumento, eu não sei fazer eu não consigo caminhar, fazer uma sequência escalar, né? Passar por toda a tessitura do meu instrumento, fazer notas graves, ir para as notas agudas e voltar. Eu não tenho agilidade no meu instrumento, eu não tenho familiaridade com o meu instrumento. A mão não me obedece. Então, você não consegue treinar, não consegue ter proficiência nem na leitura normal, digamos assim, na leitura de desenvolvimento de repertório por meio da partitura, nem na leitura à primeira vista, porque a sua mão não está te obedecendo. Então, esse fator é um fator responsável pelos diversos comentários que eu já recebi aqui no canal, inclusive de alunos que comentam: mas eu não consigo ler partitura, eu não consigo tocar a partitura. Tá te faltando fazer uma academia muscular aí, musical. Você precisa fazer uma academia musical e nutrir a tua técnica. Quando a gente vai crescer na música, não existe milagre, eu sempre falo isso, tem uma caminhada que a gente tem que trilhar. E essa caminhada demanda tempo, ok? Por isso que a gente não pode ter ansiedade de colocar a carroça na frente dos bois. Nós precisamos fazendo a nossa parte, dando tempo para que todas as outras coisas vão se somando, os outros elementos que são necessários. A técnica
tem que ser construída. Não adianta você apenas estudar repertório. Sim, por meio das músicas que a gente estuda, técnica também é aprimorada. Sim, existe no próprio repertório, nas músicas que a gente pratica, a nossa técnica vai sendo refinada, vai sendo aprimorada, ela vai sendo sedimentada, a gente vai refinando o nosso ouvido, a nossa sonoridade. Isso também faz parte da técnica do instrumento. No entanto, é preciso fazer exercícios de técnica pura, que não são músicas, que não são repertório, é técnica pura, é o que vai trazendo a gente a ter tônus ali muscular para a música. É o que vai fazendo a gente, na verdade, dissociar coordenações. Se você está com essa dificuldade, que na hora que você vai projetar, sua mão não te obedece, saiba que está faltando esse tipo de exercícios, de segmento do teu estudo diário ali, de condução. Porque é isso que está bloqueando a transferência. A hora que você transfere para cá, as coordenações que não estão formadas. Tudo na música é gradativo. E a parte de coordenar esses exercícios, de praticar esses exercícios técnicos, também tem que ser gradativos. Não vai achando que você vai pegar exercícios super complexos e sua mão vai te obedecer. É gradativo, mas tem que fazer. Porque você tem que preparar esse domínio tátil, esse domínio motor do instrumento, essa familiaridade com o instrumento. Porque isso é um aspecto essencial que te permite colocar todo o teu entendimento musical para fluir no instrumento. Isso não pode ficar de lado, ok? Então, para a gente seguir aqui e começar a ter um exemplo, para que você possa aqui ter uma exemplificação, literalmente, de como que eu conduzo, como que eu treino, como que eu, Daiane, faço, como que eu ensino os meus alunos a fazerem o treinamento de leitura à primeira vista e como você deve começar a fazer aí na sua casa com seu instrumento, eu vou fazer uma leitura à primeira vista aqui e vou dividir esse momento com você. Eu peguei uma música que está escrita aí, se eu não me engano, ela está escrita para, eu acho que é cavaquinho, ou bandolim, você pode ver, ela vai aparecer aí, né? É um tema, é um baião de Valdir Azevedo, chamado Delicado. Para mim, parece mais um chorinho, mas pode ser que a levada rítmica seja um baião mesmo, por isso que está escrito baião aí na partitura, né? Mas tudo bem. O fato é que ela está com uma tablatura com 4 linhas, então por isso que eu falei que deve ser um cavaco ou um bandolim. Eu não tenho certeza se o bandolim tem 4 notas, tem 4 cordas, acho que sim, estou um pouco em dúvida. Mas enfim, ela é uma partitura escrita para um instrumento de cordas, né, que tem 4 cordas. Por isso que tem até a tablatura embaixo, tá? E eu coloquei essa partitura com uma tablatura embaixo de propósito. Os instrumentistas de corda, hora que encontram uma escrita dessa, vão automaticamente para a leitura da tablatura. Porque se estão acostumados com essa leitura, eles fogem da outra, vai para aquilo que está mais confortável. E não está errado isso, sabe? Todo mundo sempre vai fazer o que está mais confortável, ok? O fato é que num treinamento de leitura à primeira vista, se você tem a tablatura como algo muito confortável, você não tem que pegar partituras como tablatura, ok? Tira a tablatura da sua visão, para que você possa conseguir mensurar realmente o quanto você está melhorando na informação da escrita. Porque o primeiro ponto que nós temos que fazer é analisar. Antes de tocar, antes de colocar a mão no instrumento, eu tenho que analisar. Eu tenho que evidenciar ali, né, os pontos de correção ali, né? Eu tenho que observar os pontos em que eu tenho que estar atenta, em que eu preciso já me antecipar para não precisar corrigir, entendeu? Para não precisar deixar acontecer um erro na hora de ler para corrigir esse erro, né? Para tentar corrigir, porque não deve corrigir na leitura à primeira vista, né? Então, eu vou olhar aqui e vou ver as informações harmônicas, rítmicas, melódicas, eu vou ver. Então, observa que ritmicamente é um 2/4, então eu tenho que sentir essa pulsação aqui, 2/4. Se você observar a escrita de andamento, a indicação metronômica, está escrita aí que ela é uma velocidade de 100. Não é um andamento muito lento, não. É um andamento considerável, um andamento médio aí, já um andamento médio que tem um caracterzinho que já está quase indo para um rápido. Um andamento considerável, ok? Então, minha pulsação não é assim, né? Tá. Não é 1, 2. Ela tem que ter um outro caráter. Ok, isso não significa que eu, no começo do meu treinamento, vou já fazer como ela tem que ser. Ok? Porque começo de treinamento, você está fazendo um processo gradativo. Eu vou fazer a leitura no andamento mais confortável do que 100. Só que eu já observei que ela deve ser mais andada. Ela tem que ser mais andada.
Ok, mas eu vou além. Olha as escritas rítmicas, tá sendo sempre semicolcheias, ou seja, está dividindo o pulso em 4 notas. Então a sensação rítmica é tato-tito, 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 tato-tito. Agora, uma outra coisa que tem muito presente, vai rodando aí, ó. Olha o finalzinho da primeira pauta, olha lá o finalzinho da segunda pauta. Tem muito presente a questão do contratempo, que começou a aparecer esse conjunto de 4 semicolcheias, mas a primeira em pausa. Então eu tenho que ter clareza de que eu vou ter que sentir o pulso e tocar depois. Tem um contratempo, na cabeça do pulso tá uma pausa. Então, tutito, tutito. Eu vou ter que ter a capacidade de tutito. Aliás, a música já começou assim, a primeira pauta, o começo, começa em Ana Cruze. Não tá escrito uma pausa, mas você sabe que isso aí é a mesma escrita que tá lá no último compasso. São as 3 semicolcheias, tá faltando uma. Tá faltando a pausa. Provavelmente isso está escrito lá no último compasso. É uma escrita em Ana Cruze que já me dá um sentido de que desde o começo eu já tenho que sentir o pulso e não tocar na cabeça dele. Já é tutito, tatutito, 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 pausa. Tutito, tatutito, 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 tá, aí vai. Então tem muitas Ana Cruzes aqui, Ana Cruzes, tem muitos contratempos aqui. E outra coisa que eu tô vendo, ó, se você for descendo um pouquinho a partitura, lá na terceira pauta tem uma Chialtra, mas foi uma vez que apareceu Chialtra, mas tem muitos contratempos, tem que ficar ligado em contratempo. Se eu pego essa partitura, e isso pra mim é um ponto de ainda tá um pouco incerto, eu tenho que fazer a leitura a priori, mas assim, se você pega essa partitura para ler e essa escrita rítmica já é um ponto inseguro para você, se você está selecionando essa partitura para fazer parte do teu treinamento de leitura à primeira vista, aquele treinamento que você vai fazer ali semanal, ela não deve ser uma partitura que você tem que colocar logo no começo. Porque as suas partituras elas têm que estar sempre abaixo do seu nível de entendimento, de domínio técnico musical. Então, se você olha e para você essa escrita aqui ela é insegura, não é uma partitura para você selecionar logo para o começo. Simplesmente não coloque ela. Deixa ela para um momento mais além, lá na frente, daqui a alguns meses, quando você já musicalmente tiver feito vários exercícios em paralelo, exercícios de solfejo, e essa questão rítmica não seja mais um problema, ok? Tem que ser seguro para você, em termos de selecionar repertório. Mas, então, para mim, isso é seguro. Eu olho isso aqui, eu só chamo atenção para mim e falo, ó, fique atenta porque tem muitos contratempos. Tutito, tá, tutito, tutito, tá? Eu não vou construir nessa leitura o meu aprendizado do contratempo. Já tá tranquilo para mim, por isso eu posso fazer. Eu só estou chamando a atenção do meu olhar. Outra coisa, se você for lá na última pauta, você vai ver que tem ali, começou a ter outra escrita de contratempo, mas que agora é a colcheia, né? Então tem uma subdivisão de tá, 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 tá. Tem isso, né? Tá. Então a parte B da música mudou a forma rítmica, não é mais tatutito, é tati, tati, só que em contratempo. Tá. E depois recomeça, né? Retoma. Na segunda página, isso vai voltar a ideia motívica, né? A ideia do ritmo principal, que era das semicolcheias, a primeira ideia rítmica que estava, volta. E depois, de novo, lá na terceira pauta, retoma as colcheias. Pronto, eu já pincelei a rítmica. Eu sei que a rítmica é tatutito, tatutito, tutito, tutito, tá, tá. Já pincelei isso. Ok, já me preparei para isso. Vou para as informações melódicas, vou fazer o meu inventário de informações melódicas. Já olhei ali, já vi que tem 3 sustenidos. Então, possivelmente isso está em Lá maior, possivelmente ou em Fá sustenido menor. E isso tem que trazer para mim já um mapeamento tátil. Eu tenho que saber como que toca a escala de Lá maior. Eu posso até tocar antes para revisar no meu instrumento a escala de Lá maior, de Fá sustenido menor. Tá bom? É Fá sustenido menor ou Lá, mas eu tenho que continuar expandindo a minha visão aqui para que eu saiba, né? Que tonalidade que é? Será que é um Fá sustenido menor mesmo? Será que é um Lá maior mesmo? Bom, a gente, para definir isso, tem que observar outros elementos do campo harmônico, de quais são os acordes que estão como centro tonal, quem é o tônico, para achar quem é esse centro tonal, que é o acorde da função tônica, eu preciso achar quem é o de preparação dele. Então, cadê o acorde 5, que é o de preparação? Eu começo a olhar outras informações que eu já estou puxando para o aspecto harmônico.
para eu definir um aspecto melódico, eu já estou indo para a dimensão harmônica. Tem que ir, não tem jeito. E aí, olhando, você vai ver que tem um Mi7 ali logo na segunda pauta. Na segunda pauta também tem um Lá, depois tem um Mi7. Ou seja, se for Lá, mesmo Lá seria tônico, Mi7 seria o dominante. Então, tá em um Lá realmente maior. Então, tá em Lá maior, ok. Fá, Dó sustenido e Sol. Fá, 2, Sol sustenido. Mas eu já observei, quando a gente pincelou, vai lá na parte B, olha a parte B da música que está lá na última pauta dessa primeira página. O Fá, o Dó e o Sol ficou natural. Lembra? Os 3 sustenidos estão B quadros. Trocou a tonalidade. Foi para Lá menor. Modulou, a música modulou. Então os acidentes saíram. Agora vai ser a escala de Lá menor. O máximo que pode ter numa escala de Lá menor é ter um Sol sustenido. E tem. Lá na segunda página, ó, já tem Sol sustenido, que é a alteração do Lá menor harmônico, né? Da escala Lá menor harmônica, então pode ter o Sol sustenido. Você tá vendo que eu tô analisando com elementos que eu conheço, porque essa é uma partitura que eu poderia usar para leitura, para treino de leitura à primeira vista. Tudo que aparece nela, até agora, eu conheço. Então ela é uma partitura que está abaixo do meu entendimento musical. Eu posso colocar ela no treinamento de leitura à primeira vista. Eu repito, se você está acompanhando tudo que eu estou falando e está falando, nossa, como é que ela sabe tudo isso? Não é o tipo de partitura que você seleciona para o teu treinamento de leitura à primeira vista, ok? O treinamento, o repertório, ele é selecionado com muito cuidado e ele sempre tem que estar abaixo do que você conhece. Você tem apenas que ressaltar. Essa primeira listagem que você está fazendo de elementos, você ressalta, ó, tem isso, eu já sei. Tem isso, eu já sei. Não pode ter isso, eu não sei o que é isso. Nossa, o que é isso? Não sei o que é isso, não reconheço nada. A partitura está muito complexa, tá bom? Bom, ressaltei, preparei que é isso, eu vou observar a tessitura, eu tô vendo que tem saltos grandes, ó. A primeira nota é um Si na terceira linha, voltando lá no comecinho, né, um Si, e a outra é um Ré lá em cima. Gente, isso é um desafio técnico, a minha mão vai ter que saltar no instrumento, porque o Si tá aqui, né, na região média, e o Ré lá em cima, a nota é muito longe, isso já me dá uma informação que eu vou precisar ter realmente um andamento calmo, confortável para eu ler, porque eu tenho um desafio aqui, que é conseguir controlar essa técnica de saltar a mão. No instrumento do piano, eu vou ter que saltar no bandolim, no cavaco, eu não sei como seria feito isso, se seria uma dificuldade, se essa nota não está perto mesmo, só não está em outra corda, eu não sei, se ela tiver que mudar muito de casa. Não, a tablatura está falando pra gente que está na outra corda mesmo, né? Só que está na casa número 12. Acho que essa informação pro cavaquinho ou pro bandolim, eu acredito que não é tão desafiadora quanto é para o piano. No meu caso, o fato da nota estar muito longe é um desafio técnico. Talvez pro cavaquinho não é porque tá corda solta, depois na casa número 12, corda solta, enfim. Então talvez não seja tanto desafio técnico. Ok, mas você já se preparou que tem um salto. Observe essas informações. Ok, tem bastante salto. Outro padrão que eu estou encontrando aqui é que na segunda pauta, por exemplo, essas notas que estão aí na segunda pauta, esse Lá, Dó, Fá, Dó, estão formando arpejo do acorde de Fá sustenido menor. Curioso, porque está numa tonalidade de Lá, mas aí forma o arpejo de Fá sustenido menor. Lá, Dó e Fá. Só curiosidade, tem bastante passagens cromáticas, eu estou vendo. Olha lá, ó, na primeira pauta, o terceiro compasso. O terceiro compasso da primeira pauta tem Ré, Dó sustenido, Dó natural, Si. É um cromatismo, é tudo por semitom. Ré, Dó sustenido, Dó natural, Si. Tem passagens cromáticas. Essa passagem cromática, ela apareceu também na segunda pauta, lá no quarto compasso. Quando tá Ré, Ré sustenido, Mi. Tem bastante passagens cromáticas. Olha a terceira pauta, quando teve aquela tercina, ela tá numa passagem cromática, cromatismo. Mi, Mi, bemol, Ré, sempre meio tom. Nananã. Tem várias vezes o cromatismo. Na quarta pauta, o primeiro compasso, tem cromatismo de novo no Ré, Ré sustenido, Mi. Tem várias coisas cromáticas. Tô descendo aqui a página e agora eu comecei a observar que tem arpejo no compasso 22 aí, tá vendo? A penúltima pauta. Tem um arpejão, essa sequência de semicolcheias que tá aí na primeira casa. Tem uma primeira casa, né? Tem ritornelo, tem a primeira casa. Essa primeira casa aí, essa sequência de notas, Ré, Mi, Sol, Si, Ré, Mi, Fá, isso é um arpejo do Mi7. Tá sob a harmonia do Mi7, tá arpejando as notas do Mi7. Eu, que tenho estudado exercícios técnicos no meu instrumento, que já estudei arpejo de Mi7, já sei fazer essa sequência. Vou conseguir fazer ela porque eu reconheci que essas notas Ré, Mi, Sol sustenido e Si são as notas que formam o acorde de Mi7, Mi maior com sétima menor.
Então, tá puramente a sequência de notas do arpejo. E como eu treinei arpejos, eu sei fazer esse arpejo aqui, né? Eu sei que tá começando, mas começando pelo Ré, mas tudo bem. E aí depois no segundo compasso já não é mais tanto o arpejo, né? Mas o primeiro compasso é. Então, ótimo. E tem mais uma coisa, a parte B muda. A parte B, eu deixo de ter uma leitura de notas apenas na dimensão horizontal, começo a ter que ter uma dimensão vertical, ter notas duplas. Então isso já faz a parte B, do aspecto melódico, eu mudar o sentido da minha visão. Eu não tenho que ler mais assim, eu tenho que ler assim. Eu vou lendo assim e vou vindo, né, na horizontal, mas lendo de baixo para cima, na vertical. E o movimento de subir e descer vai me levando para a horizontal. Eu tenho que ter notas duplas, e essas notas são notas que formam um acorde de Lá menor também. É o Mi e o Lá, depois é o Dó e o Mi. As notas que formam o acorde de Lá menor. Tá, ok, entendi. Tô percebendo como que eu toco notas duplas. Aí é o momento de você avaliar de novo. Notas duplas é uma coisa que você já tem dentro do seu leque de informações técnicas. Você já tocou notas duplas no seu instrumento? Você sabe tocar notas duplas? Já fez exercícios de notas duplas? Eu já fiz, eu sei pensar, meu dedo me obedece na hora de pensar para tocar duas notas ao mesmo tempo. Ah, então eu posso treinar essa partitura, é o momento de treinar ela na leitura à primeira vista. Nunca fiz notas duplas no meu instrumento, nunca fiz exercícios de notas duplas. Para mim, eu não consigo fazer nota dupla com tanta facilidade, meu dedo não me obedece, tem que ficar pensando. Não é repertório para você colocar agora no começo de treino da leitura à primeira vista. Entendeu? Tudo que envolve a prontidão motora já tem que ter sido treinado. Por isso que repertório de leitura à primeira vista tem que estar abaixo do que você domina tecnicamente. Ok? Bom, observei, não tem mais nada de diferente aqui, além de arpejos, além de passagens cromáticas, além de saltos. Ok, tá. Já fiz escaneei isso. Agora, olha a parte formal, a estrutura da música. Eu já até falei, né? Tem a parte A, só antes de fazer análise eu já vi, tem uma parte A, tem a parte B, mas antes da parte B tem ritornelo, então eu já sei quando eu for ler, eu vou precisar fazer uma volta, né? O ritornelo está em primeira e segunda casa, então quando eu voltar, onde eu volto? Ah, ali, ó, tem o sênio, né? Aquele S cortadinho lá no começo, que eu volto nele. Faço a parte A, então, duas vezes, pulo para a segunda casa e aí vou para a parte B. Da parte B, a parte B é curtinha e logo volta a parte A. Na verdade, não é que a parte B é curtinha. A parte B é grande, mas ela traz a ideia rítmica da parte A no meio dela, né? Ah, não, é a parte... Bom, é a parte B, mas que tem elementos motívicos da parte A. Então, ela é até grandinha, assim. A parte B é toda a segunda página, é a parte B. Só que ela mistura a questão da leitura lá das notas duplas com a ideia rítmica da parte A, mistura. A parte B tem isso. Mas ela vai até lá embaixo. Olha até onde vai a parte B. Até lá na penúltima pauta, quando tem um símbolo aí, ó, e tá escrito do S ao coda, tá vendo? Até aqui nessa nota dupla, nesse compasso aqui que tem nota dupla, barra dupla, aonde tem uma barra dupla e que vai começar os acidentes novamente, nesse momento eu não tenho que ir direto para o acidente, eu tenho que voltar. A forma musical pede para eu chegar até aí e voltar lá no começo. Então eu tenho que voltar naquele S lá do começo. Vou fazer a parte A de novo, mas a simbologia estava escrito do S ao coda, ou seja, eu vou ter que pular em algum momento, porque essa simbologia significa dal sênio ao coda. Coda é aquele rabichinho final que você viu ali que estava voltando os três sustenidos. Coda sempre é a parte final da música. Quer dizer que eu vou ter que voltar no começo e de repente eu vou ter que estar ali e pular para aquela parte final. É isso que significa isso. Que hora que eu vou pular? Quando aparecer o símbolo do coda. Cadê o símbolo do coda? Preciso começar a buscar. Cadê o símbolo do coda? Qual é o símbolo do coda? Você sabe qual é o símbolo do coda? Isso aqui. Eu vou voltar lá no sinal e aí eu tenho que encontrar esse símbolo do coda no meio da música. Cadê ele? Vamos procurar, deixa eu achar, vou rodando a partitura. Você também... Ah, achei! Você achou? Eu achei. Olha onde ele tá. Na primeira página, lá na segunda casa do ritornelo. Olha a segunda casa do ritornelo. Achou ele aí? Achei. Tá vendo? Então, e a hora que eu chegar lá embaixo na parte B, eu vou voltar no sinal e vou fazer até a segunda casa. Quando eu estou na segunda casa,
Antes, tem vendo que tem de novo uma barra dupla no compasso? Eu não vou para esse último compasso aí da quarta pauta, né? É a quarta pauta, né? 1, 2, 3, 4, a quinta pauta, é a quinta pauta. Eu não vou para esse último compasso, eu já pulo direto lá para o final da segunda página e faço lá onde está o coda, o outro sinal do coda, lá na penúltima pauta, onde já tem 3 sustenidos de novo. Você acha que se você não tivesse feito essa análise formal, antecipada, numa primeira leitura, você ia achar todos esses símbolos sem parar para procurar? Não ia. Então, você analisou a parte formal. A parte formal é, eu faço a parte A, ela tem ritornello, eu faço ela, então, com o ritornello. Eu vou para a parte B, da parte B eu tenho que voltar para o A, e do A eu vou para o coda. É assim a música. É um A 2 vezes, um B, volta para o A, mas o A já faz só, vai direto para casa 2 e venho para cá, para o coda. Então, eu fiz essa imagem mental e não estou tocando nada, tá? Analisei a forma musical, as partes, vi a característica de cada parte, vi que a parte B tá modulando, né? A parte B tá em Lá menor, a parte A tá em Lá maior, a parte A aqui de novo e o coda também. Então, a parte A é um pouco diferente, a parte B é um pouco diferente. Muito bem, eu fiz tudo isso, eu me preparei, eu internalizei tudo isso, sei como que eu vou fazer. Agora, observa um ponto importante. Vê aí a tablatura. Tem a tablatura, né? Você está observando que a tablatura, ela escreve nela todas as notas. Você vê que a tablatura não traz a informação da clave, porque não precisa ter. Você vê que ela não traz as informações dos sustenidos, porque não precisa ter. Porque ela indica para você qual é a nota que você vai tocar ao indicar a casa do instrumento que você toca. Então, ela já fala que se essa nota é sustenida, se ela não é, ela está falando já para você. Agora, observa que não tem na tablatura a informação rítmica. Não dá para saber em que velocidade que você toca. Não dá. Não dá para saber cadê os pulsos. Qual é a célula rítmica? Não tem o desenho rítmico. E qual é o problema quando você está muito acostumado a ler tablatura? Qual é o problema que você vai sentir no processo de alfabetização musical? Dificuldade rítmica. Porque a tablatura não te ensinou a olhar essa informação rítmica. E pesquisas já comprovam, pesquisadores musicais que trabalham nessa área já trouxeram para nós, nas suas pesquisas, a evidência de que 70% da dificuldade de ler música e de ter fluência na leitura é a questão da incompreensão rítmica, é uma defasagem rítmica. Eu não consigo manter a sensação do pulso e de ler a tatutito, tatutito, tutito, tutito, que é o que é necessário fazer aqui. Eu não consigo ter essa preocupação porque eu não fiz um trabalho paralelo disso. E até então todo o meu contato de leitura era por tablatura. E eu nem pensava nisso mesmo. Então, é mais uma informação para que você migre da leitura de tablatura para a leitura convencional e comece a utilizar um código que é realmente um código mais completo. Não é de todo completo, porque a partitura tem suas limitações, mas ela é mais completo e ele traz informações que te permitem desenvolver habilidades, como a habilidade de ler partitura e de ler à primeira vista. São duas coisas diferentes. Então, você fez análise, se preparou, está sabendo tudo isso, agora você vai projetar. Começa no andamento lento, para que você consiga ir até o final, errando o menos o possível. Eu não vou conseguir fazer até o final, porque eu estou vendo a partitura pelo computador aqui, e eu simplesmente vou ter que descer a página, a não ser que eu consiga deixar ela aqui inteira. Vai ficar pequenininha, deixa eu ver se eu consigo ler a primeira página inteira aqui, ó. Isso. Aí eu vou ter que pegar um andamento que eu consiga fazer esse salto aqui sem errar. Tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu, tá, tu, ti, tu. Eu vou. Tu, ti, tu, e tu, ti, tu, te, tu, te, tu, ti, tu, te, tu, ti, tu, ti, tu, ti, tu, ti, tu, tirururu. Pa 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 da 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 tu tu ururu dois e pararararara pararais parana dois e pararararara pararam dois dois parara param dois parararara para porurum dois dois
para, 1, 2, 1, pararará, parará, pararará, panana, panana, pana, voltou, pararará, 1, 2, pararará, para, pam, 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 1, 2, parará, 1, 2, 1, pararará, parará, 2, 1, 2, 1, 2, 1, tararam, tatu, titu, tanto, 2, 1, 2, parará, para, 1, 2, pararararara, tururu, 2, 1, 2, para, 1, vou para a segunda casa e pararararara, 1, 2, 1, 2, parte B. Tchá, 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 2, 1, 2 e 1. Tchá, 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 tchá. E aí vai, agora tem que parar porque eu tenho que mudar a página, né? Infelizmente eu tenho que interromper a leitura. Então você vê que eu fui fazendo e a primeira vez que eu fiz, lá nos compassos 5, 6 e 7, ou seja, a segunda pauta, eu me perdi visualmente. Tava pequenininha aqui, eu me perdi visualmente e eu perdi a quantidade de vezes que eu fiz isso aqui, ó. Eu acho que eu fiz mais. Na hora que eu tava tocando, o meu feedback auditivo de ritmo aqui falou assim, você tá fazendo a mais do que tá escrito. Mas fui embora. Então, se você ouvir meu vídeo novamente aqui, se você voltar, você fala, ela fez a mais. Possivelmente. Aliás, eu teria que ver para ver realmente, porque eu realmente me perdi visualmente. Porém, qual é o princípio da leitura à primeira vista? Percebi que errei? Excelente, vai embora. Não pode parar para corrigir. Tanto que quando eu já foquei, meu feedback falou isso para mim, feedback rítmico, auditivo, quando eu fiz o ritornelo, eu já prestei mais atenção para acertar, para não ficar perdida na quantidade de repetições, porque é bem repetido esse motivo aqui, né? E eu perdi a quantidade de vezes que eu fiz isso aqui. Mas vou embora. Eu tenho que ir. Se eu não fizer dessa forma, eu não estou treinando leitura à primeira vista. Eu estou passando por um processo de treinar o meu repertório, de amadurecer aquele repertório, que é um processo que a gente desenvolve constantemente. Ok? Ok? Agora tem uma outra questão. Tem nessa partitura também os acordes. Então pode ser que o meu instrumento possibilite que eu toque os acordes, que eu tenha que coordenar a melodia com os acordes. E aí é um outro tipo de leitura. Porque eu fiz aqui uma situação onde eu só tivesse que fazer o solo, né? Eu só fiz essa leitura, mas talvez eu precisaria fazer aqui. E aí então eu faço de mãos separadas, se o meu instrumento, você pode perguntar, né? Se o teu instrumento é um instrumento que permite você coordenar as duas coisas ao mesmo tempo, você teria que fazer na leitura à primeira vista as duas coisas ao mesmo tempo. Eu repito, leitura à primeira vista é aquela prática que você extrai com exatidão, em tempo real, todas as informações que estão escritas ali. Então, se você selecionou uma partitura que é própria para o teu instrumento e que está escrito as duas dimensões, melodia e harmonia, elas têm que ser lidas juntas, na primeira vez, ok? Eu adaptei aqui porque essa não é uma partitura para piano especificamente, mas dá para eu tocar o acorde. Então, a leitura tem que ser... Só que agora já não vale mais como leitura à primeira vista, porque eu já estou fazendo uma repetição. E aí eu já estou com uma indução, já não é mais um teste de leitura à primeira vista mesmo, só a minha outra mão não está fazendo pela primeira vez, né? Mas essa direita aqui ela já está sendo facilitada. Então, leitura à primeira vista a gente faz do começo tudo que tem nela. E eu repito, se você olha para essa informação dessa partitura e fala, é muito difícil dar conta de fazer as duas ao mesmo tempo, é porque essa partitura não deve ser usada no começo do seu treino de leitura à primeira vista. Faz sentido? É legal, não é? É assim que a gente tem que ir conduzindo e montando o nosso treinamento.
Você já fez assim? Você já parou ou o seu professor já dividiu o momento da sala de aula com você, te ensinou a selecionar repertório, selecionou o repertório de leitura à primeira vista? Isso é uma coisa que se treina. Às vezes, não é nem porque o seu professor não sabe que tem que treinar leitura à primeira vista. É porque, às vezes, ele entra num ciclo de estar te ensinando um aspecto, ele está desenvolvendo um repertório com você e técnica aplicada naquele repertório. Então, às vezes, ele está focado naquele aspecto e ele ainda não teve tempo de focar no outro, porque a música precisa de tempo. Então, não é nem porque o seu professor não sabe, às vezes você não teve esse contato ainda porque ele ainda não dividiu. No entanto, o ideal seria que não se espere tanto para colocar essas práticas. Uma boa educação musical deve, desde o começo, possibilitar as diferentes vivências, ok? Às vezes foi um simples descuido, às vezes o seu professor está hiperfocado num tipo de trabalho, ele descuidou de trazer as outras experiências. Então, conta pra mim, você já fez isso? Você já praticou? Você já tem essa experiência de, dentro do seu ambiente de estudo diário, não ser só um ambiente de repertório, também ter outras práticas? Escreve para mim práticas como improvisação, como leitura à primeira vista, como estudo de técnica pura, escalas, arpejos. Como que é a organização do seu estudo? Como que seu professor te orientou? Como você tem feito? Se você faz sozinho? Quero saber, fico curiosa, tá? Talvez você esteja aí pensando assim, Dani, a minha praia não é partitura não. Nossa, eu já tentei, mas não vai, o negócio não vai. Bom, possivelmente, se você tentou fazer essa leitura, se você já se conectou com... já pôs os seus pezinhos na leitura musical e tem essa trava, tem essa frustração, possivelmente aconteceram algumas situações que somadas explicam por que você está sentindo isso. Por exemplo, talvez você não fez a leitura correta, com uma orientação correta, sem aprender a colocar as informações musicais em camadas. Você não separou as informações musicais quando você foi alfabetizado musicalmente. Você olha para uma partitura e enxerga um todo. Você não enxerga as informações rítmicas e as informações melódicas assentadas sobre essa rítmica, as questões harmônicas que trazem já um empilhamento de informações melódicas e rítmicas. Então, você enxerga como um todo, você não foi ensinado a separar camadas de informações, treiná-las em separado e também conseguir acoplar uma na outra. Possivelmente, não te ensinaram a fazer esse estudo em paralelo de construir no teu corpo as referências para prontidão de informações rítmicas, para prontidão de informações melódicas, com treinos de solfejo, por exemplo. Então, talvez você já foi ensinado a ler partitura já indo direto para a projeção, projetando no instrumento, sem passar pela fase de internalizar como que aquela grafia, como que ela traz um movimento corporal para aquela grafia, como que o meu corpo se movimenta diante daquela grafia, como que eu tenho que sentir aquela grafia rítmica, aquela escrita melódica, aquela informação harmônica, como que eu sinto, como que eu ouço aquilo. Talvez nunca foi, talvez foi direto já indo colocando a mão no instrumento. Talvez você lidou com uma escrita complexa logo de cara, uma partitura difícil desde o início. E daí todo o processo de construção gradativa foi por água abaixo. Talvez você pegou uma partitura que era muito complexa, cheia, carregada de informações musicais. É como quando a gente está se alfabetizando na nossa língua e aí vem um texto científico, um texto complexo de uma pesquisa, um texto de física e alguém está só se alfabetizando ainda, não consegue entender aquelas informações todas. Talvez esse é um fator importante que aconteceu. Talvez você tentou ler partituras de músicas que você já conhece, que você já tem memória auditiva dela. E olha, não se engane, quando a gente vai ler partituras, a gente, tá? Eu, você, qualquer pessoa. Quando a gente vai ler a partitura de uma música que a gente já conhece, a nossa memória auditiva guia a nossa leitura. Automaticamente ela se torna guia, o nosso feedback auditivo vai guiando. Então a gente não tem como focar realmente em aprender a separar as informações rítmicas, melódicas, harmônicas e conectar isso com uma projeção. A gente lembra da música e a gente vai sendo conduzido. Então, quando a gente está se alfabetizando musicalmente e quando a gente quer de fato verificar o quanto nós estamos conseguindo ficar concentrados, prestando atenção na conversão da grafia para um gesto sonoro, eu converto a grafia para um gesto sonoro, o quanto eu preciso verificar se eu estou sendo realmente eficiente nisso, eu não consigo se eu tiver com uma música que eu conheço. Não dá.
é melhor pegar repertórios que você não conhece, nunca ouviu, para que de fato você consiga verificar e medir o quanto você está conseguindo fazer essa conversão de símbolos em sons. Então, é uma somatória de fatores. Eu citei alguns aqui. Talvez você se identifique com alguns deles. E aí você entende por que você fala que a partitura não é tua praia. Que você já tentou, mas que o negócio não vai. É porque, na verdade, o caminho foi tortuoso. A forma como aconteceu o processo de ensino e de estudo desse aspecto musical foi errada, foi mal conduzida. E aí, realmente se tornou mais complexo do que é. A leitura não é tão complexa assim. Mas, na verdade, é questão de você começar a alinhar essa estrada, a percorrer o caminho correto e praticar. Se tornar bom em leitura e se tornar bom em leitura à primeira vista, na música, é questão de prática e de direção. Se você se alfabetizou na sua língua, por exemplo, se você consegue ler em português, você tem total capacidade de aprender a ler música, porque os processos são muito semelhantes, ainda que seja de áreas específicas. São processos, a forma de processualizar isso cognitivamente é muito semelhante, entendeu? Então, foco na correção da estrada e você vai conseguir. Ah, Dani, mas eu tenho medo de começar a estudar partitura e não conseguir novamente. Já tentei outras vezes e só de pensar e já de não conseguir novamente já me desanima. Pensa uma coisa que é muito importante. Eu ouvi uma frase uma vez que eu levei para minha vida e é a verdade. O medo é sempre a fé no mal. Porque duvidar, ter medo, você duvidar da tua capacidade, já é apostar na tua derrota. Se você sentir medo, você já tá apostando, já tá tendo fé no mal, no que não vai dar certo. E não tenha medo. Nós precisamos ter a direção e não medo. Você precisa ter um caminho, porque o que é mais importante quando a gente está fazendo uma viagem? É mais importante a velocidade que a gente vai ou é importante ter o caminho correto, a estrada correta, o GPS que está orientando para onde a gente tem que ir? O que vai garantir que a gente chegue no destino da nossa viagem? A velocidade que a gente está indo? O quão rápido a gente consegue desenvolver aquela viagem, fazer aquela pista toda? Ou estar na pista correta, não desviar a trilha? É a direção. Tudo que nós vamos desenvolver na vida, tudo que é novo, causa uma certa expectativa, uma certa ansiedade. Isso é normal. A gente fica pensativo, porque a gente vai sair de uma prática e vai começar a fazer outra, mas duvidar da sua capacidade de alcançar o destino é já decretar para você que você não vai conseguir. Que talvez você está considerando a possibilidade de não conseguir. Então, muda esse mindset, muda essa forma de encarar. Se alguém conseguiu fazer, você também consegue. Porque tudo na vida é uma questão de direção, de orientação correta, de corrigir a sua trilha. Sabe, quando alguém conseguiu fazer, é porque ele acessou a trilha correta. Alguém mostrou para ele qual era o caminho correto, como ele deve fazer o jeito correto, para ele alcançar o destino final. Então, busca por essa trilha correta. Como eu preciso fazer para ler partituras? Qual é o caminho que eu tenho que trilhar? Como eu faço? E segue a tua jornada, firme, diariamente, focado, sem atropelo, sem assim, querer correr demais, e atropelar as próprias pernas, um pouco por dia. Vai curtindo essa viagem de se dedicar ao treinamento da leitura de forma mais constante, mais gradativa. Vai curtindo esse processo que o teu destino vai ser fatalmente alcançado. Não tenha dúvida. Ah, Dani, tá bom, tô curtindo, mas chega, vai, sintetiza essa aula. Vamos finalizar essa aula. Eu vou finalizar com 2 pontos muito importantes. Primeiro, não pega nunca qualquer partitura para usar como treino de leitura à primeira vista. A leitura à primeira vista, ela tem que ser um processo muito bem pensado, muito bem programado. Do mesmo jeito que quando nós vamos estudar música, nós não pegamos qualquer música para aprender, o nosso professor direciona o repertório, porque ele sabe que tem uma questão de gradatividade, de coordenações motoras, coordenações musculares, de coisas que a sua mão tem que aprender a desenvolver primeiro, e na verdade é o seu cérebro que tem que aprender a coordenar isso na sua mão, né? Então ele sabe que essa música tem que aprender essas coordenações, deixa essa outra para mais para frente, porque essa coordenação é mais complexa. Então
Do mesmo jeito que no aprendizado de um repertório, no desenvolvimento técnico, existe uma gradatividade no treinamento da leitura à primeira vista, essa gradatividade tem que acontecer. Então, é muito diferente você pegar qualquer partitura que passa pela sua frente e ler essa partitura, porque isso aumenta a tua intimidade com o processo de leitura, e isso tem que ser feito, eu sempre incentivo. Passou uma partitura, tenta ler. Isso aumenta a tua capacidade de leitura. Mas isso é totalmente diferente de um treino de leitura à primeira vista. É bem diferente, ok? O treino de leitura à primeira vista, as coisas têm que ser programadas, selecionadas, para que a gente não se atropele, para que a gente não coloque a carroça na frente dos bois. Estudar uma partitura para se aprimorar no repertório, na escrita que está naquela música ali, é um tipo de estudo que a gente faz de forma recorrente, que faz parte de um aprimoramento, de construção de repertório, de elevação no nível da performance. Mas esse tipo de estudo também é diferente da leitura à primeira vista. Porque a leitura à primeira vista, ela não considera, ela não coloca a possibilidade de você repetir. E quando você está estudando diariamente uma música, você está repetindo, você está relendo a partitura o tempo todo porque você está refinando a performance, refinando a sonoridade, refinando o domínio técnico daquela música. Isso é totalmente diferente da leitura à primeira vista. Por isso que o repertório da leitura à primeira vista tem que ser um repertório à parte. Quando você vai tocar ele pela segunda vez, você já não está fazendo mais treino de leitura à primeira vista. Acabou. O repertório de leitura à primeira vista busca que você consiga perceber que a cada nova música que você faz, cada nova leitura de uma nova música, você está tendo cada vez mais fluência. É isso que a gente busca perceber. Eu peguei uma música hoje, eu li, eu fiz uns tropeços, hein? Nossa, tropecei umas 3 vezes, 4 vezes aqui. Nem vou repassar ela. Esse repertório não é um repertório que eu estou desenvolvendo para aprimorar a minha performance. A não ser que você queira aproveitar, mas nem deve. Porque o repertório de leitura à primeira vista ele tem que estar sempre abaixo da tua técnica. Então você não vai precisar se dedicar muito para aprimorar a performance dele. Lê uma vez, veja como foi a fluência, vira a página, próximo repertório de leitura à primeira vista. Próximo. Qual é a outra música? Porque eu tenho uma chance para conquistar fluência. Então você não vai ter que ficar repetindo várias e várias vezes. É ao longo dos dias, ao longo da prática, que você vai perceber que essa sua fluência aumenta. Cada vez você erra menos, cada vez você tropeça menos, cada vez o seu alcance perceptivo, né, o seu olhar pega informações e traz a resposta com mais facilidade. Essa preparação de repertório específico tem que ser realmente muito cuidadosa. Você tem que lembrar que o seu corpo tem que ter prontidão de respostas motoras, para que as suas mãos, para que a sua musculatura como um todo que está envolvida na produção sonora ali do teu instrumento, ela faça uma informação que está à vista. Não é na hora que você está treinando a leitura à primeira vista que você vai treinar uma coordenação motora. Se você se deparar com o repertório que você pegou e está tendo que treinar, que a sua mão não está te obedecendo, você fez uma seleção ruim para o teu repertório de leitura à primeira vista. Sempre o repertório tem que ser abaixo para que essa prontidão motora aconteça, para que você só tenha como foco se preocupar em manter a pulsação e fazer a leitura o mais musical possível, com a maior expressividade que você consegue já perceber ali do começo ao fim. Só, ok? Lembre sempre, eu preciso montar um repertório específico. Então eu vou analisar os elementos musicais que aparecem naquelas músicas e vou ver o quanto daqueles elementos musicais eu já tenho contado, eu já tenho experiência. Eu já sei fazer, a minha mão já teve a oportunidade de treinar lá quando eu fazia o meu treinamento de escalas, de arpejos, o meu treinamento de técnica pura, o meu treinamento até de repertório. Eu já sei, aquilo já está comum para mim, ok? Agora veja, tenham cuidado. Não pegue músicas para treinar a leitura à primeira vista que você já estudou há um tempo atrás. Vou pegar então músicas que faz muito tempo, eu já toquei, eu já sei, e já estão muito fáceis para mim. Se você pega esse tipo de repertório, ainda que momentaneamente eles estejam, você já esqueceu, você pode falar, mas eu já esqueci essa música. Então vale, porque é quase como se fosse uma primeira vista de novo. Ainda assim, você não vai conseguir ter uma mensuração exata. Vai estar poluída ali a sua mensuração do quanto de fato você está realmente ficando cada vez mais hábil, cada vez mais fluente do começo ao fim, porque você está tendo prontidão de pescar os elementos gráficos e transformar em som,
ou está acontecendo porque, na verdade, você já tem memória de como aquilo era. O teu ouvido está te conduzindo. Ou seja, esse repertório suja a sua forma de avaliar o seu progresso. Você não vai conseguir mensurar com exatidão, com clareza, o progresso que você está tendo. Entendeu? Então, priorize músicas novas. Você pode buscar por métodos de iniciação no seu instrumento. Muitos livros de iniciação instrumental trazem pequenas partituras, são pequenas canções, pequenas melodias ali. Você pode pegar esses métodos que você olha para eles e fala, nossa, isso está fácil para mim, eu vou começar com esse método. Sim, e aí vai fazendo a gradatividade desse método. Esse método, por exemplo, tem volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Vai fazendo os próximos métodos. Por quê? Em paralelo, você está desenvolvendo o teu repertório de estudo musical, o teu repertório de avanço técnico, o teu treinamento de outras habilidades e você vai estar crescendo tecnicamente. Se você vai estar crescendo, o nível das tuas partituras que você está selecionando para leitura à primeira vista podem e devem crescer também. Sempre abaixo, mas nunca estacionada, né? O repertório de leitura à primeira vista é sempre abaixo, mas nunca estacionado, nunca parado aqui sem sair, né? Tua técnica cresceu, o repertório cresce junto. O repertório de musical, né, de elementos musicais, de desafios musicais que tem nele, entendeu? Então, seleciona, pode pegar métodos de iniciação e métodos que você não tocou para treinar pequenos trechos por dia. Organize a sua rotina de encaixe dessa prática e organize o repertório que você vai usar. Isso é muito, muito importante, tá bom? E para fechar com chave de ouro aqui, uma última dica, o segundo ponto que eu falei que eu ia falar é o seguinte: coloca a leitura à primeira vista como uma prática dentro das tuas metas semanais de estudo instrumental. Na hora que você tá ali estudando, assim como você faz, e você deve ter, né? Você deve ter as músicas para desenvolver repertório, você deve ter os exercícios para desenvolver técnica, exercícios de escala, você deve ter os exercícios para desenvolver a habilidade da improvisação, você deve ter os exercícios para desenvolver a capacidade de leitura musical, você deve ter os exercícios para desenvolver a capacidade de tirar um solo, enfim. Do mesmo jeito que você tem esses exercícios, essas diferentes práticas, você tem algumas, tá? Pode ser que você tenha outras. Coloca a prática da leitura à primeira vista também como um exercício, mas tenha sempre em mente que não precisa ser algo complexo ou algo que vai gastar muito tempo. Podem ser pequenos trechos. Você pode gastar ali 5 minutos para fazer um treinamento de leitura à primeira vista. Lembra que a leitura à primeira vista você faz uma vez. Você não vai ficar repetindo. Você pode gastar 2, 3 minutos, dependendo do tamanho do trecho ali. O importante é você ir conseguindo ver que ao longo das semanas você erra cada vez menos numa primeira leitura. Que ela vai ficando cada vez mais gradativa e cada vez mais fluida. Quando eu falei que ela vai ficando cada vez mais gradativa, eu quero dizer que ela vai ficando cada vez melhor. Você gradativamente extrai com exatidão mais informações musicais. Porque no começo você vai conseguir extrair com exatidão o nome da nota e o ritmo, mas depois, nas próximas músicas novas sempre, trechos novos da música sempre, você vai extraindo também informações de fraseado, informações de dinâmica, informações da progressão harmônica, da sensação de interpretação dessa sonoridade. Você vai conseguindo melhorar, porque é isso que a gente busca ao longo de um treinamento progressivo de leitura à primeira vista. Quantificar a quantidade de informações que eu extraio numa primeira vez com exatidão para trazer excelência. Então, o estudo de leitura à primeira vista pode ser objetivo, ele pode ser curto e ele pode ser focado para que cada dia eu faça algo diferente, um trecho diferente, uma parte diferente, entendeu? Você começa com músicas pequenas, com pequenas músicas, depois você pode ir aumentando também essas músicas, tá bom? Eu me preocupo quando eu falei assim, fazer partes diferentes, que você entenda assim, eu vou ler só uma frase de uma música, amanhã eu leio a outra frase, outra música. Não. Leia a música toda, do começo ao fim. Selecione músicas menores, entendeu? Músicas que já foram pensadas com poucas informações musicais. Não fique quebrando uma música. Não pegue uma música grande e você vai ler ela aos poucos. Porque essa música grande, ela tem muitas informações musicais. E se você está pegando ela, você pode pegar ela de forma errada. Ela não deve ser uma boa música para agora. Ela tem muitas dificuldades. Talvez ela não esteja abaixo do seu nível de conhecimento e domínio técnico e musical. Pegue a música, veja o tamanho dela, analise e vá do começo ao fim dela.
Pegue pequenas músicas para começar, entendeu? Por isso que os livros de iniciação do instrumento são ótimas oportunidades. A habilidade de treinar e de desenvolver, né, essa habilidade que a gente adquire de ler à primeira vista com excelência, é uma capacidade muito mais apurada do que a capacidade de ler partitura. Quando a gente desenvolve cada vez mais excelência nela, e a gente desenvolve, se praticar, se colocar para treinar isso, quanto mais excelência a gente está adquirindo, mais nós expressamos o quanto a nossa capacidade musical, a nossa proficiência no discurso musical está maior. Então, é uma capacidade mais refinada porque ela exala, né? Ela deixa transparecer o nosso entendimento, o nosso domínio musical, a nosso contato com o discurso musical e o quanto aquilo vira som, aquilo vira música logo de cara, né? Logo de primeira vez, assim. Entendeu? É uma capacidade mais apurada e ela tem que ser treinada de forma gradativa, pequenininha. Uma pauta, uma música de uma pauta que seja, entendeu? Não importa. É assim que a gente chega a ler grandes músicas complexas, também com a mesma naturalidade. Ok? E que fique claro para você, treinar leitura à primeira vista é uma prática diferente de treinar um repertório, porque a leitura à primeira vista não conta com a possibilidade de repetir. Quando você repetiu, não é mais. Um repertório tem que repetir. Porque a cada nova repetição, que não seja uma repetição papagaio, que seja uma repetição onde você está buscando uma melhoria muito concreta, muito clara, você vai refinando a performance, você vai refinando o domínio técnico-instrumental. Tá bom? Espero que essa aula tenha feito sentido, que você tenha gostado e que finalmente, ao findar dela, você esteja se sentindo com muito ânimo, muita vontade de já começar a buscar repertório para treinar a leitura à primeira vista no seu instrumento. Eu espero que sim. Me diga se sim. Eu definitivamente espero que sim. Tá bom? Vou gostar muito de ler aí vários comentários. Eu quero começar. Eu já pratico ou não, vou começar. Eu quero. Mas pode ser sincero. Fale para mim o que você está sentindo agora. Eu vou gostar de receber a tua sinceridade, tá bom? Se curtiu, dá seu like, dá seu joia, compartilha essa videoaula, leva para outras pessoas, leva para os seus amigos, talvez para os seus alunos. Eu sei que tem vários professores aqui, alunos que estão começando, né? Você talvez vai querer trazer para ele essa prática de leitura à primeira vista. Leva para ele, fala para ele entender o que vai começar a acontecer, você vai começar a selecionar um repertório para ele. Enfim, compartilha com seus colegas, compartilha até com seus professores. De repente você quer começar e fala: "Ô, professor, eu estava assistindo essa aula aqui, eu quero começar a fazer, me ajuda a escolher repertório?" Compartilha. Compartilha com pessoas que vão fazer diferença nesse processo, nessa sua decisão, sabe? Nesse momento aqui, nessa prática, que vai fazer diferença para elas. Eu vou ficar feliz e isso vai enriquecer muito esse discurso sobre música aqui no nosso país. Vamos deixar isso cada vez mais disseminado, vamos crescer o nível musical, tá bom? Eu fico muito feliz que você esteja aqui, esteja curtindo e eu te encontro nos próximos vídeos, tá bom? Até lá!